Saudações a todos os alunos. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui na minha casa para apresentar para vocês a nossa aula. E nessa aula nós vamos trazer para vocês o caderno de texto. O que é o caderno de texto? O caderno de texto consiste num grupo de 3 exercícios, ou melhor, 3 textos com algumas perguntas que vocês terão que fazer para entregar para mim em uma forma de atividade. Lembrando que essas aulas elas são propostas como revisão para aquilo que já foi dado em sala de aula e acrescenta alguns conteúdos. É muito importante que vocês valorizem esse processo. Nós abrimos aí a possibilidade da formação através de vídeos, aulas, e essa é uma oportunidade ímpar para cada um de nós, tanto para nós professores que estamos elaborando esses trabalhos, quanto para vocês que também vão ter uma forma diferenciada de estudar e uma oportunidade de aprender através dos trabalhos que os professores como era a vida dos homens primitivos. Então, imagine você um mundo totalmente diferente do que você tem hoje, com inúmeros perigos e inúmeros desafios. Observe o nosso mundo aqui proposto para vocês. Nós temos aqui um mundo totalmente desafiador, com grandes desafios para a humanidade. Imagine esse mundo e adentre esse espaço. Seja bem-vindo. Nessa aula, nós vamos analisar os antepassados humanos. Nós vamos ver como o jogo era usado nas sociedades primitivas humanas e qual a sua função social. Vamos começar agora o nosso texto. Vamos para a nossa leitura e nossa interpretação do texto. Vamos lá, todos juntos? Ok, pessoal, muito bem, esse aqui é o nosso primeiro texto, e ele fala da seguinte questão: os humanos e suas estratégias fantásticas. Bem, os primeiros humanos, eles criaram várias estratégias fantásticas de sobrevivência, porque eles tinham uma grande necessidade de sobrevivência humana. Naturalmente, a gente não avalia aí quando a gente se envolve com atividades que trabalham a questão da estratégia, da organização social, muito bem, mas os humanos, inicialmente, eles criaram essa possibilidade através dos jogos e também das atividades de caça. Então, os seres humanos usavam inicialmente os jogos como atividades para treinar as atividades de caça. Está entendendo? Vou repetir novamente. Inicialmente, os humanos tinham uma grande necessidade de sobrevivência. E para melhorar as táticas de sobrevivência, as estratégias de equipe, eles treinavam as pessoas desde criança para se tornarem caçadores através de jogos e brincadeiras, ensinando as crianças a brincarem de caçadores. Eles se tornavam habilidosos caçadores e assim a sobrevivência e a organização social daquele grupo e daquela sociedade era mantida. Por que acontecia isso? Porque a natureza era extremamente desafiadora. E o jogo, nessa característica aí dessa sociedade, ele vai possuir os elementos humanos que organizam a própria sociedade, ou seja, o jogo é uma construção de uma visão de como é a realidade. E através do jogo é condicionado, as pessoas são condicionadas a terem comportamentos e atitudes. Assim, os nossos primeiros pais condicionavam suas crianças a se tornarem caçadores habilidosos para promover a sobrevivência do grupo. Observe agora comigo. No segundo texto, nós já temos a nossa primeira pergunta aí. Quais eram as principais atividades nômades? Bem, acredita-se que os nossos primeiros humanos eram nômades, né? E esses nômades, eles viajavam pelo planeta e eles saíam em busca de alimento, porque o alimento era muito escasso e havia uma grande necessidade humana de buscar os alimentos. Então, eles abandonavam suas cavernas e saíam em busca do alimento. Essa sociedade, as atividades corporais eram geralmente jogos, com outras atividades, mas eram bastante restritas. Através dos jogos, esses humanos, eles desenvolviam as atividades fortalecimento do corpo, eles ganhavam a agilidade, a força, a flexibilidade e a resistência tão necessária
para a atividade dos jogos. Os jogos eram utilizados como forma de treinar os homens, né, como a gente viu. Esses indivíduos interagiam com a natureza, que era sempre desafiadora, e através do desafio que a natureza impunha sobre eles, eles passaram a aperfeiçoar instrumentos, fazer ferramentas e utensílios que ajudaram no desenvolvimento de suas capacidades físicas e intelectuais, à medida que eles criavam os instrumentos e aperfeiçoavam técnicas e estratégias de sobrevivência através de jogos e de caçadas. A capacidade humana e a sua inteligência aumentavam e a sua complexidade, e ele se tornava mais sofisticado. Nesse texto, vamos trabalhar a seguinte questão: quais eram as principais atividades dos nômades? Você vai tentar identificar quais eram as atividades que os nômades faziam, por que eles tinham que fazer grandes viagens, enfim. Nós temos aqui 4 figuras que representam aí os principais aspectos. Nós temos os seres humanos e suas habitações iniciais, os seres humanos e sua sociedade, as caçadas, e temos as estratégias de caça. Então, observe bem o texto, observe bem a explanação do professor e responda a sua pergunta. Próximo, a sociedade sedentária. Logo, a sociedade tribal desaparece. Por que desaparece? Porque surge a sociedade sedentária. O que são os sedentários? São aquele grupo humano que está fixo na terra. Eles conseguem desenvolver tecnologias como a agricultura e pecuária, e conseguem criar os animais, cultivar suas plantas, e agora eles se tornam fixos, e geralmente eles se fixam ao longo dos rios e desenvolvem a uma sociedade mais complexa, mais organizada. Nessa sociedade mais complexa e organizada, surgem os sistemas de governo, surge a moeda, enfim, cada vez mais os seres humanos vão se tornando sofisticados. E a prática dos jogos também vai se tornando sofisticada. À medida que esses seres humanos vão evoluindo, os jogos também evoluem com os seres humanos. E o jogo agora começa a ter uma conotação social bem forte. Ele começa a agregar gradativamente os valores sociais das sociedades. Ao longo do tempo, essas sociedades vão se tornando sofisticadas e desenvolvendo tecnologias, e o jogo ele vai sair das atividades de ligação com as atividades giratórias para ter uma ligação com as atividades de guerra, porque nesse momento o desenvolvimento humano vai provocar um excedente econômico, que é a produção de produtos, e as pessoas vão começar a enriquecer, e a riqueza vai trazer a inveja dos outros grupos humanos que ainda estão em processo ainda rudimentar de desenvolvimento, e vai haver certo conflito entre esses grupos, e também os outros grupos que também se desenvolveram vão começar a procurar tentar explorar os outros grupos. Então nós vamos ter aí o surgimento da guerra, e os jogos vão se voltar para as guerras. Ok? Eles vão ser usados agora para treinar as capacidades físicas para as guerras. A sociedade agora tem uma nova roupagem, como a gente vê, e os jogos, propriamente dito, vai assumir toda a conotação e agregar os valores sociais e permitir os contratos sociais das relações humanas, ao mesmo tempo que também vai construir as formas como nós enxergamos a realidade e compreendemos as coisas e compreendemos o mundo. Porque o jogo nada mais é do que uma produção humana que contém suas regras, que contém a maneira de ver o universo, de ver a vida, enfim. Nós fechamos agora a nossa aula, tá? Os 3 textos já foram abordados, e você se volta às perguntas. Quais são as perguntas que nós temos agora? Nós temos as seguintes perguntas: quais os meios de sobrevivência desta sociedade? A primeira aí, quais os meios de sobrevivência dessa sociedade? Eu quero que você retrate aí a sociedade nômade. E a segunda questão do texto, sociedade sedentária, as sociedades sedentárias, né? Eu quero que você retrate a sociedade sedentária, tá? Como podemos caracterizar esta sociedade? Que sociedade eu quero que você caracterize? Eu quero que você caracterize a sociedade sedentária, ok? Bem, nós fechamos agora a nossa aula, nós agradecemos a participação de todos, e você que prestou atenção. Eu sou o professor de Educação Física, Maico, e eu vou estar disposto a ajudar vocês
no chat que vai acontecer no horário da transmissão ou no exato momento que eu estou colocando a postagem do vídeo, que vai ser justamente aí das 13 às 14 horas, ok? Nós vamos estar todos juntos. Se você gostou desse vídeo, dê um ok lá no YouTube, tá? Dê um ok pra gente e compartilhe com seus amigos, compartilhe com os alunos, os colegas de sala, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. Obrigado a todos, até mais, tudo de bom.